Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Escuta Aqui. Eu sou o Richard de Oliveira, conselheiro de negócios na Ativor. Segue Ativor nas redes sociais e segue o Richard também é o meu perfil, onde eu falo bastante sobre liderança e negócios. E hoje nós vamos falar sobre soft skills. Você lidera pessoas, você tem uma empresa, você não sabe o que é hard skills e não sabe o que é soft skills. Nós vamos esclarecer um pouco mais sobre exclusivamente soft skills, beleza? E falar um pouco sobre essa banalização da soft skills, principalmente com o advento da internet e dessa popularização ou polarização, melhor dizendo, das informações. A gente fica um pouco vendido por alguns gurus meia bomba. Então a gente vai dar uma aprofundada, e se você não sabe o que é, fica até o final que hoje você vai entender o que é uma soft skills. Mas lembrando, soft skill é um conceito, beleza? E se você consome conteúdo sobre gestão, provavelmente você já ouviu falar que o mercado de trabalho não está contratando mais currículos técnicos, de certa forma, né? E quando há essa contratação pelo currículo técnico especificamente, as pessoas são desligadas pelos motivos comportamentais. Então, hard skills é competência técnica e soft skill é competência comportamental. Então, a gente vai desmistificar essas ideias que os gurus vendem sobre soft skill, que é essa empatia de fachada, né? Que é bem de fachada, tapinha nas costas, ou jargões, tipo como mindset ágil, enfim. Esse lance de inteligência emocional, porém que só funciona quando tudo tá indo bem. Então, a gente vai quebrar essa visão limitada, superficial e por vezes errônea das soft skills. Ciente, então, de que o comportamento ele não é uma capa para a gente se vestir antes de entrar no trabalho. Quem está comigo há alguns anos, ou já trabalhou comigo, já foi liderado por mim, ou é ainda liderado, de certa forma, treinando um gafanhoto, ou já é um outsider, que passou por mim, sabe que eu digo muito sobre o fato de não existir essa possibilidade de você dividir o pessoal do profissional. Não dessa forma que nos ensinaram, né? Ou seja, se eu quebro a minha perna na vida pessoal, eu não vou trabalhar com a perna da minha vida profissional. É um só. Eu preciso, de certa forma, aprender a gerenciar isso, administrar a minha vida pessoal como eu administro e também devo administrar a minha vida profissional. Então, o termo soft skill ele foi cunhado pelos militares americanos lá na década de 60, então já na segunda metade do século passado. Eles perceberam, de certa forma, que o domínio técnico de um operador, por exemplo, de um tanque, de um militar num tanque de guerra, ele não servia meio que de nada se o comandante não soubesse de alguma forma coordenar esses homens, entende? Sob esse fogo cruzado. Portanto, essas competências, elas nunca foram habilidades leves, né? Ou fofas, pelo termo soft, né? Elas são competências de alta fricção. Então hoje nós vamos de alguma forma tratar a liderança comportamental um pouco mais como ciência e como estrutura, não tanto quanto poético, ok? Então para a gente entender como a gente se desenvolve, como a gente desenvolve uma liderança real, a gente precisa, de certa forma, dominar a diferença técnica entre duas coisas, competência e aptidão. Então a aptidão ele é o seu potencial a nível bruto. Tá, muitas vezes ligado aos seus traços de personalidade que nascem contigo. O indivíduo ele pode ter, de certa forma, uma aptidão para comunicação, porque naturalmente ele é extrovertido, como eu, ok? Mas não significa que eu sou competente na comunicação, só porque eu tenho a aptidão de me comunicar, por ser extrovertido. Estão conseguindo entender? Então a palavra competência ela vem de competere do latim, que significa ser capaz de estar em harmonia ou responder conjuntamente. Na literatura de recursos humanos, na psicologia organizacional, competência é definida pelo famoso tripé que muitos conhecem, se você não conhece vai saber agora, que é o CHA, C-H-A, conhecimento, habilidades e atitude. Conhecimento, ele de forma geral é o saber, tá? É você ler sobre gestão de conflitos em um livro. Basicamente isso. A habilidade é você saber fazer
ou seja, é a aplicação, que é a capacidade técnica de você aplicar algo, ok? E a atitude é o querer fazer, são coisas diferentes e precisa estar claro. É essa escolha consciente de executar o comportamento no momento necessário, talvez em crise, ou quando uma crise vai estourar. Então, o erro do gafanhoto, do líder gafanhoto, é achar que essa liderança comportamental se desenvolve apenas lendo os livros ou assistindo palestras. Isso só se dá o conhecimento. Então, se você não treinar a habilidade e não tiver a atitude de sustentar esse comportamento sob pressão, você continua sendo um incompetente, porém teórico. Então, vamos entender melhor, a gente pegar a habilidade mais exigida de um líder hoje em dia, que é a empatia. O que o senso comum vai te falar sobre empatia é que empatia é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Então, se o líder fizer isso de forma literal, ele quebra a empresa e destrói o time, a gente sabe disso. Então, eu gosto muito de usar um exemplo quando eu falo de empatia, eu gosto de dividir a empatia de solidariedade. Então, não é todos os mendigos que me pedem dinheiro na rua que eu dou o dinheiro para eles, beleza? Mas eu sinto a dor de todos os mendigos que me pedem. Então, putz, cara, que situação chata, como o cara tá vivendo, né? Essa situação de estar pedindo, pô, o cara tá num período de necessidade, né? Mas nem todos eu sou solidário em dar o dinheiro, ok? Então, empatia, sim, de fato, é de certa forma, algo que não necessita a sua ação. Beleza? Mas a solidariedade sim. Então é legal também ter essa distinção entre essas duas coisas. Na psicologia, a empatia ela tem algumas categorias, né? E algumas precisam ser desenvolvidas. E você que lidera precisa desenvolver. Por exemplo, a empatia cognitiva, também chamado de tomada de perspectiva. Não necessariamente se trata de você chorar com o seu liderado, mas trata de você compreender o modelo mental e o estado emocional dele para você poder tomar a melhor decisão na gestão, ou melhor, decisão de gestão. Então há uma confusão muito crassa no mercado entre empatia, simpatia e negligência gerencial. Negligência até tratei no último podcast. Se você não ouviu, volta lá e escuta. Fala sobre disciplina. A simpatia é basicamente uma resposta emocional de afinidade. Então você concorda com o outro porque você gosta dele. Um líder simpático, ele não corrige o liderado porque tem medo de ferir os sentimentos dele. E isso não é liderança, é apenas carência afetiva mascarada, beleza? A negligência gerencial, ela é quando um líder ignora o fator humano e trata a equipe como meras engrenagens de uma fábrica. Ele sabe que a equipe está esgotada, mas ignora essa instrução que o comportamento está oferecendo. Agora, empatia cognitiva, ou como eu disse mais acima, que é a tomada de perspectiva, é quando você, como líder, percebe que o liderado está falhando por um bloqueio emocional ou falta de clareza, senta-se com ele, decodifica esse problema, mas mantém a cobrança pelo resultado. É clareza técnica misturada com respeito humano. O oposto disso não necessariamente é firmeza, é realmente incompetência relacional. Então, quando eu tenho empatia cognitiva real, eu consigo, e aí é minha função, decodificar esse problema para poder auxiliar ele a chegar no resultado. Como você então desenvolve essa musculatura no seu dia a dia para trazer de forma prática para você poder estar comentando aqui o que você achou desse podcast? Inicialmente eu diria para você parar de tentar mudar sua personalidade e focar em mudanças nos seus padrões de resposta. Como assim? A liderança ele é um sistema aberto, beleza? E se você como líder reage a um erro que a sua equipe comete de forma reativa, gritos, ironia, você está ativando um sistema, não tem como não ser um pouco técnico nisso, ou profissional, mas de certa forma você está ativando um sistema límbico dos seus liderados, a região do cérebro que ela é responsável pelo medo e pela sobrevivência, ou seja, sob o efeito do medo, o córtex pré-frontal deles, essa área do raciocínio lógico, ela desliga, ou área de inovação também, né? Ela desliga. Então você acaba de sabotar a inteligência da sua equipe. Mais técnico que isso e mais prático não tem, tá? Não consigo. Então, para você construir essas soft skills reais, você precisa ter um filtro. Vamos pensar assim. Vamos chamar de protocolo segundo de atraso.
O que seria um protocolo segundo de atraso? Você tem que ter pelo menos 2 filtros. Um que desativa essa reatividade básica, tá? Por isso que é importante você saber de ciências sociais, entender um pouco de psicologia, para você conseguir liderar o seu time da forma mais saudável possível. E eu já falei isso também em outro podcast, tá? E o filtro de número 2, que vai contribuir para esse atraso, seria um alinhamento das expectativas, beleza? De forma estrita. Então, como é que eu desativo, então, essa reatividade básica? Diante de um erro que seu liderado cometer, ou, enfim, o cérebro primitivo automático, ele quer punir ou atacar, beleza? É assim que seu cérebro se comporta. O líder competente, um líder de fato que sabe o que está fazendo, ele congela o impulso por 2 segundos e faz uma pergunta mais diagnóstica, em vez de ele acusar, certo? Então, eu estou diante de um erro do meu liderado e automaticamente o meu cérebro primitivo quer punir o camarada ou atacar ele ou ela, fechou? Então, eu preciso congelar esse impulso por 2 segundos e fazer uma pergunta que seja diagnóstica, ao invés de eu fazer essa acusação. Então, em vez de eu perguntar por que você fez essa burrice, energúmeno, em vez de eu fazer essa pergunta, eu vou perguntar qual foi, né? Ou eu vou me fazer essa pergunta, qual foi a quebra do processo que nos levou a esse resultado. Então eu vou olhar de forma sistêmica. Também já falei sobre isso aqui no podcast. E a gente vai aprofundando aos poucos, tá bom? Então eu tenho que fazer essas perguntas antes de reagir de forma primitiva, beleza? O segundo filtro, que é alinhar essas expectativas de forma mais estrita, seria a maior parte dos problemas que a maior parte dos problemas de comunicação nas empresas, ela acontece por falta de empatia. Eu não de forma alguma me coloco nem para ensaio no lugar do outro e vice-versa. Então, essa falta de empatia acontece por falta de especificidade. Então, um líder indisciplinado, um gafanhoto, ele dá ordens ambíguas. Preciso disso bem feito logo. O que é bem feito? Defina bem feito e defina logo. Logo é quando? Entende? É amanhã? É hoje? É daqui 10 minutos? Entende? Agora, um líder zeloso, um líder competente, um líder outsider, ele dá instruções cirúrgicas. Eu preciso de um relatório ou do trabalho XY, no formato XY, focado no indicador XY, até tal hora, de amanhã ou de hoje. Então, esse tipo de trabalho feito pelo líder, que é realmente trabalhoso, não é ser bonzinho, é você ser preciso e objetivo. E diria também assertivo. Fechou? Então, para a gente fechar essa mini aula, parar de comprar essa ideia de que essas habilidades comportamentais são dons espirituais e que alguma pessoa tem ou não tem. Eu até já gravei um vídeo no Instagram falando disso, sobre codeterminação dinâmica. Enfim, a pessoa nasce, né? A pessoa nasce, tá descrito no material genético, no código genético dela de que ela é boa, ela é... Não necessariamente, tá? Então acho que já é um grande começo nós tirarmos isso da nossa cabeça, beleza? Liderança não é carisma, ou pelo menos não é só carisma. É de fato você entender esse comportamento, entendeu? E você repetir esse comportamento a nível exaustivo. Você de fato se debruçar sobre isso, sobre aprender liderança no nível comportamental e repetir, beleza? Então, líder que se recusa a desenvolver essas habilidades comportamentais sob um pretexto de que eu sempre fui assim, ou seja, usar como muleta esse teu jeito, talvez um pouco cortante, não é ser um líder autêntico, tá? É apenas um profissional negligente. Talvez, dependendo do nível do líder, nem negligente ele é. Ele é só um líder que não tem consciência. Ele não sabe. É um gafanhoto, um aprendiz. E, por vezes, como eu disse, preguiçoso demais para aprender sobre ciência e gerir os seres humanos. Então, seja mais disciplinado, seja mais cirúrgico, seja mais diligente com as pessoas que a você foi confiado. E faça como Salomão. Pede a Deus sabedoria para guiar o povo dele. Certo? E debruça, vai para cima de aprender sobre pessoas, sobre o ser humano, para que a sua liderança seja de fato autêntica e funcional. Esse é mais um podcast.
Eu sou o Richard Oliveira e é uma honra ser contributivo para com a sua carreira. Se você gostou desse episódio, não deixe de comentar alguma coisa que você aprendeu aqui. Isso fortalece o nosso trabalho, e estreita o nosso relacionamento. Tamo junto, até a próxima curva, até o próximo episódio. Tchau!